Você já percebeu que algumas pessoas têm um jeito especial de atrair atenção sem precisar falar alto, fazer esforço ou tentar chamar os holofotes? Parece até que elas têm um magnetismo natural. E o mais curioso, isso acontece no silêncio, na calma, no que elas não dizem. Neste vídeo eu vou mostrar 5 hábitos simples baseados no estoicismo, que podem transformar sua presença social sem precisar de palavras vazias ou atitudes forçadas. Se você quer ser alguém que as pessoas admiram e querem estar por perto, mas sem aquela necessidade de provar algo o tempo todo, esse conteúdo é para você. Fica comigo até o final e descubra como pequenos ajustes no seu jeito de estar no mundo podem fazer uma diferença enorme na forma como as pessoas te veem e te sentem. Vamos começar. É curioso como, em um mundo cada vez mais barulhento, as pessoas mais marcantes são, muitas vezes, aquelas que falam menos. Mas não menospreze esse silêncio. Ele não é ausência, é presença. A ideia central deste capítulo é simples, mas poderosa. A presença silenciosa é um dos hábitos mais magnéticos que uma pessoa pode cultivar. Ela nasce do estoicismo, que nos ensina que o controle sobre si mesmo é mais impressionante do que a tentativa de controlar o ambiente ao redor. E quando alguém entra em um lugar e não tenta dominar a conversa, mas ainda assim atrai olhares, isso não é acaso. É uma escolha consciente de postura e energia. Pense em alguém que você considera admirável. Agora reflita. Essa pessoa era barulhenta ou imponente no silêncio? A maioria das pessoas se lembrará de alguém que parecia confortável com o próprio silêncio. O motivo é simples. O silêncio consciente transmite segurança emocional, autocontrole e um certo mistério. Esses 3 ingredientes juntos são socialmente irresistíveis. Isso não quer dizer que você deva se calar para sempre, mas que deve aprender a estar plenamente presente sem precisar se provar. O hábito de não preencher todos os espaços com palavras transmite a mensagem de que você não tem necessidade de aprovação, e isso é altamente respeitável. Imagine a cena. Um grupo conversa animadamente sobre um tema qualquer. Você está ali, ouve com atenção, sorri com sinceridade, mas não sente a obrigação de interromper, corrigir ou competir por atenção. Quando você fala, escolhe bem as palavras. E quando não fala, seu olhar, sua postura, sua tranquilidade já dizem o suficiente. O estoicismo nos ensina que o domínio de si é mais poderoso do que o domínio dos outros. Ser socialmente atraente em silêncio é, no fundo, demonstrar que você já está completo por dentro. E isso, curiosamente, atrai quem ainda está em busca dessa completude. Se o silêncio comunica que você está à vontade consigo mesmo, o olhar atento mostra que você está realmente presente para o outro. Cultivar esse segundo hábito é mais do que apenas manter contato visual. A ideia central aqui é: ser socialmente atraente em silêncio é também fazer o outro se sentir visto e não apenas observado. E isso exige intenção, não palavras. Vivemos em uma era em que as pessoas olham mais para telas do que para rostos. O olhar atento, então, tornou-se quase um presente raro e, justamente por isso, tão poderoso. Quando você se permite realmente enxergar o outro, você oferece algo que falta desesperadamente no mundo atual: atenção genuína. Mas atenção, o olhar não deve ser invasivo, julgador ou ansioso. A chave está na curiosidade tranquila, aquela presença que não pressiona, mas acolhe. Um olhar que escuta antes de responder, que pergunta sem falar, que transmite: eu estou aqui com você, não apenas ao seu lado. O estoicismo, mais uma vez, nos dá base para isso. Ele nos convida a praticar a empatia sem perder o centro. Ou seja, você olha o outro, se conecta, mas não se anula no processo. Não tenta agradar, convencer ou impressionar. Você apenas permite que o outro exista diante de você, enquanto você permanece inteiro. Pense em conversas que marcaram sua vida. O que fez com que você se lembrasse delas? Na maioria das vezes foi a sensação de ser ouvido, compreendido, visto de verdade. E isso pode acontecer mesmo sem muitas palavras, com um gesto, um sorriso, uma pausa silenciosa carregada de significado.
O olhar atento comunica respeito, presença e valor. Você passa a mensagem de que ao estar com alguém está por inteiro, e isso é raro, isso é magnético. Um dos maiores enganos nas interações sociais é acreditar que precisamos falar para mostrar interesse. Muitas vezes, o excesso de palavras encobre a ausência de escuta. O hábito do olhar atento rompe com essa lógica. Ele não tenta preencher o tempo, mas preenche o espaço emocional entre você e o outro. É como se você dissesse: não estou com pressa de te entender. Essa calma, essa paciência silenciosa cria confiança. E onde há confiança, há conexão. Esse hábito também exige treino. Não porque olhar seja difícil, mas porque enxergar com intenção exige consciência. A próxima vez que estiver com alguém, tente prestar atenção não apenas ao que a pessoa está dizendo, mas como ela está dizendo. Observe os olhos, os gestos, os silêncios. Às vezes, o que não é dito carrega mais verdade do que todo o discurso. O estoico vê isso com clareza. Ele não reage impulsivamente, ele percebe. Ele age com propósito. Mais do que uma técnica social, esse tipo de olhar é um ato de generosidade. Em um mundo onde todos querem ser vistos, quem vê com profundidade se torna excepcional. Isso não significa invadir a privacidade do outro ou tentar interpretar tudo, mas estar disponível para notar o que muitos ignoram. Um desconforto disfarçado, uma alegria contida, uma dúvida silenciosa. O olhar atento se interessa de forma sutil, mas sincera. E talvez esse seja o maior segredo. O olhar atento não busca conquistar, mas conectar. Ele não exige reciprocidade nem reconhecimento. Ele apenas existe como um convite silencioso à presença. E muitas vezes é isso que mais falta nas relações. Alguém que esteja ali de verdade, mesmo sem dizer nada. Depois que aprendemos a silenciar a fala e aguçar o olhar, surge naturalmente a próxima dimensão da presença: o corpo. Sua forma de se mover, de ocupar o espaço, de respirar. E é aqui que mora o terceiro hábito silencioso: a linguagem. Corporal firme, serena e autêntica. O corpo nunca mente. Ele revela mais sobre o nosso estado interno do que gostaríamos de admitir. E é justamente por isso que, para ser socialmente atraente em silêncio, é essencial alinhar postura com consciência. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força é calma. Não se agita, não se exibe, não precisa ser validada. O mesmo princípio vale para a linguagem corporal. Quanto mais autocontrole, mais magnetismo natural. Pense em alguém que entra em uma sala com o que chamamos de presença. Não porque fala alto ou gesticula exageradamente, mas porque anda com firmeza, respira com tranquilidade, mantém o queixo erguido, os ombros relaxados. Essa pessoa transmite, mesmo em silêncio, que está em paz com quem é. Isso é poderoso, isso atrai, e o melhor, é treinável. A boa notícia é que você não precisa forçar. Não se trata de fazer poses ou seguir regras rígidas de linguagem corporal. O segredo está em estar confortável no próprio corpo. Isso exige atenção plena, perceber a própria respiração, atenção nos ombros, os pés no chão. Pequenas práticas que aos poucos te colocam no presente. E quando você está presente, os outros percebem, porque presença autêntica é impossível de falsificar. Esse hábito também funciona como escudo. Quando sua linguagem corporal reflete autocontenção, você evita ser drenado pelas exigências sociais de agradar, se moldar ou se justificar. Você comunica sem dizer uma palavra. Eu não estou aqui para competir, mas também não estou aqui para ser diminuído. Essa firmeza tranquila é mais respeitada do que qualquer argumentação. É curioso como tantas pessoas se preocupam com o que vão dizer, mas raramente com como estão se comportando enquanto dizem. O corpo denuncia ansiedade, necessidade de aprovação, desejo de impressionar. Em contrapartida, quando você cultiva a serenidade física, uma postura ereta, gestos contidos e respiração consciente, está dizendo ao mundo, sem emitir som algum: estou bem comigo mesmo. E não há nada mais atraente do que isso. Essa presença física transmite um tipo de autoridade silenciosa que não intimida,
mas impõe respeito. É o oposto da arrogância, é dignidade. A pessoa que caminha com consciência de cada passo, que gesticula com moderação, que sabe o valor do silêncio entre os gestos. Essa pessoa não precisa provar nada. Ela já é. E ser, em vez de tentar parecer, é uma das manifestações mais puras do carisma. Um exemplo simples pode ilustrar isso. Pense em um diálogo onde duas pessoas discordam. Uma está inquieta, muda de posição a todo instante, fala rápido, cruza os braços. A outra ouve com atenção, mantém os ombros abertos, respira antes de responder. Qual delas passa mais confiança? A que demonstra controle. A que não se deixa arrastar pela agitação alheia. Essa força contida não vem do acaso. É fruto de prática, de escolha, de autoconsciência. E aqui está a beleza do estoicismo aplicado ao corpo. Não se trata de reprimir emoções, mas de não permitir que elas governem você. O estoico não é frio, ele é centrado. E esse centro interior transborda para o exterior em cada movimento. Até o silêncio ganha outro peso quando é sustentado por uma postura firme e serena. Você percebe que aquela pessoa não está calada porque não sabe o que dizer, mas porque sabe que nem tudo precisa ser dito. Se você quer ser lembrado, não precisa falar mais alto, precisa apenas se posicionar com mais verdade. No seu jeito de andar, de se sentar, de esperar, de reagir. Cada microatitude compõe o quadro maior da sua presença. Quando o corpo inteiro está alinhado com a mente calma, você se torna uma ilha de estabilidade em meio ao caos, e isso por si só é magnético. Depois de dominar a presença física e o olhar que acolhe, entramos em um território ainda mais sutil, a escuta silenciosa, mas profundamente transformadora. Esse é o quarto hábito, e talvez o mais raro, quando se trata de ser socialmente atraente sem dizer uma palavra. Saber ouvir com o coração tranquilo e o ego em silêncio. O que torna alguém memorável em uma conversa nem sempre é o que ela diz, mas como ela faz você se sentir enquanto fala. E não há sensação mais poderosa do que a de ser verdadeiramente ouvido. Em um mundo que responde antes de escutar, quem oferece atenção plena se torna imediatamente valioso. É quase revolucionário. A escuta generosa é um presente e é oferecido em silêncio. O estoico, por princípio, fala menos e ouve mais, não por timidez, mas por sabedoria. Ele não se apressa em formular respostas enquanto o outro fala. Ele entende que o silêncio é fértil, que muitas vezes um simples aceno de cabeça ou um olhar presente tem mais poder do que qualquer frase pronta. Ao calar o desejo de interromper, de corrigir, de se impor, o estoico abre espaço para o outro se revelar. E quanto mais espaço você oferece, mais o outro se sente importante. Essa escuta não é passiva, ela é ativa, porém serena. Você está ali, não como quem espera sua vez de falar, mas como quem deseja verdadeiramente compreender. Não julga, não conserta, não apressa, apenas escuta. E ao fazer isso, paradoxalmente, você se torna a parte mais impactante daquela conversa. Mesmo sem dizer nada, você sai lembrado. Por quê? Porque enquanto todos tentam ser interessantes, você foi interessado. E isso toca fundo. Além disso, há um benefício silencioso e pessoal. Quanto mais escutamos, mais aprendemos. E quanto mais aprendemos, menos necessidade sentimos de provar algo. O hábito de ouvir com generosidade fortalece o autocontrole, afina a empatia e enriquece a visão de mundo. A pessoa que escuta bem desenvolve sabedoria, e sabedoria se percebe, mesmo quando não se proclama. A escuta generosa também tem um efeito colateral nobre. Ela desarma. Em um diálogo, especialmente quando há tensão ou desacordo, a maioria das pessoas entra em modo defensivo, buscando validar suas próprias opiniões, proteger seus argumentos ou simplesmente vencer a conversa. Quando você não entra nesse jogo e apenas escuta, o outro se surpreende. Você tira o conflito do campo de batalha e coloca no campo da compreensão. Muitas vezes, só isso já basta para mudar completamente o rumo de uma relação.
Outro ponto essencial é que essa escuta não precisa, e nem deve, ser apenas reativa. Ela pode ser ativa sem ser invasiva. Um leve aceno de cabeça, um entendi dito no momento certo, um olhar que acompanha com atenção. Tudo isso comunica: estou aqui com você. Não é preciso interromper para mostrar que se importa. O silêncio atento é muito mais poderoso do que a fala ansiosa. E não estamos falando apenas de conversas profundas. Esse hábito pode e deve se estender aos encontros mais cotidianos. Um bom dia para o porteiro, uma pergunta sincera ao colega de trabalho, uma escuta respeitosa a quem te procura para desabafar. Em todas essas situações, a escuta generosa se destaca. Você não está tentando parecer prestativo. Você é prestativo. E isso é percebido, mesmo que não comentado. Vale lembrar que escutar bem também exige que se abandone o vício de julgar. O estoico não assume que sabe o que o outro vai dizer. Ele não rotula, não conclui antes da hora, não ouve com pressa. Ele se permite estar inteiro na experiência da escuta. E ao fazer isso, aprende mais sobre os outros e sobre si mesmo. Porque muitas vezes, ao ouvir o outro com verdadeira atenção, ouvimos também as nossas reações internas, e isso nos revela pontos cegos da nossa própria alma. Esse hábito, por mais silencioso que seja, transforma a percepção que as pessoas têm de você. Aos poucos você passa a ser visto como alguém confiável, equilibrado, maduro. Alguém que tem algo de diferente, embora ninguém saiba explicar exatamente o que. É o poder de quem fala pouco, mas marca muito. De quem não brilha pela voz, mas pelo acolhimento sutil. E talvez esse seja o ponto mais bonito de todos. Escutar bem é um ato de humildade. É reconhecer que o outro também tem algo a oferecer, que você não está no centro de tudo. Essa humildade silenciosa é extremamente atraente, porque num mundo cheio de egos inflamados, quem sabe abrir espaço para o outro respirar, torna-se um alívio, uma referência, uma presença rara. Depois de explorar a presença física, o olhar firme, a linguagem corporal e a escuta generosa, chegamos ao último hábito, e talvez o mais transformador de todos, o desapego do resultado. Essa é a arte de fazer o seu melhor, ser quem você quer, cultivar relações com autenticidade. E então simplesmente não depender do retorno imediato dos outros. Isso parece contraditório em um texto sobre ser socialmente atraente, não é? Afinal, a lógica comum diz que devemos agir de determinada forma para agradar, conquistar, impressionar. Mas o que mais afasta as pessoas, muitas vezes, é exatamente essa sede por validação, esse desejo de causar um efeito, de obter algo em troca. O desapego nesse contexto não é desinteresse, é liberdade. E essa liberdade é incrivelmente sedutora. Uma pessoa que não precisa provar nada, que não se altera quando não recebe aprovação imediata, que permanece centrada mesmo diante da rejeição ou da indiferença, ela irradia confiança, porque ela está ali por inteiro, mas não está implorando para ser aceita. E isso é profundamente atraente. O outro percebe. Essa pessoa não está tentando me impressionar. Ela está apenas sendo ela. E isso é raro. O estoico entende que não controla os aplausos, os retornos, nem os julgamentos alheios. Ele se concentra apenas no que depende dele. Sua intenção, sua conduta, sua postura. Ao viver assim, ele não precisa ficar checando se foi notado, se agradou, se foi suficiente. Ele já sabe que foi coerente consigo mesmo. E isso basta. É essa tranquilidade que magnetiza os outros, quase como um campo invisível. Quem vive em paz consigo mesmo atrai quem está cansado da superficialidade. E veja, isso não significa ser apático ou indiferente às conexões humanas. Pelo contrário, o desapego saudável te permite viver os relacionamentos com mais verdade, sem manipulação, sem esforço forçado. Você começa a atrair pessoas que se sentem bem ao seu lado porque sabem que você não exige nada delas. Você não prende, não força, não implora. E por isso mesmo, as pessoas tendem a querer ficar. A verdadeira atratividade social não está em se exibir, em falar alto ou ser o centro das atenções.
está em cultivar uma presença que transmite calma, segurança e autenticidade. Em ser alguém que não precisa ser mais para merecer respeito. E o estoicismo nos mostra que isso é possível mesmo e especialmente em silêncio. A pessoa que se desapega do resultado não joga o jogo social esperando prêmios. Ela participa por integridade, não por recompensa. E paradoxalmente é justamente essa postura que atrai atenção genuína. Quando você está tranquilo com quem é sem buscar aprovação, as pessoas passam a querer saber mais sobre você. Querem entender de onde vem essa serenidade, esse não precisar se vender, essa ausência de pressa em se justificar. Isso cria um mistério saudável. E o mistério é uma das formas mais sofisticadas de atratividade. Em ambientes sociais, essa atitude se destaca com força. Enquanto muitos disputam espaço pela fala, pelo humor forçado, pelo carisma ensaiado, quem age com desapego transmite confiança silenciosa. Fica evidente que essa pessoa não está ali para competir, mas para estar presente. E isso desarma até os mais céticos. Você não se torna apenas agradável, você se torna admirável. Porque no fundo, todos desejam essa liberdade interior, mesmo que ainda não tenham conquistado. Esse desapego também impede que você entre no ciclo do ressentimento. Quantas vezes deixamos de ser nós mesmos por medo de não sermos aceitos? Ou ficamos remoendo encontros em que não fomos notados, valorizados, respondidos como gostaríamos? O estoico não alimenta esse ruído. Ele sabe, se não houve retorno, paciência. Isso não muda o valor da ação. Ele continua sendo quem é, com respeito por si mesmo. E quem vive assim nunca sai perdendo. Ser socialmente atraente não é controlar o olhar dos outros, mas controlar sua postura diante deles. É isso que o desapego oferece. A chance de você ser a sua melhor versão sem depender da plateia. Quando você age com leveza e não se prende ao resultado, as pessoas se sentem à vontade ao seu lado, porque sabem que não precisam corresponder a expectativas invisíveis, nem se sentem julgadas. Elas simplesmente relaxam na sua presença, e esse é um dos maiores elogios que alguém pode receber. Isso não significa se isolar ou não ligar para ninguém. O desapego não é frieza, é maturidade. Você pode gostar de alguém, se interessar por um grupo, buscar boas conexões, mas sem transformar isso em uma âncora emocional. Sem transformar os outros em espelhos da sua autoestima. Quando você entende isso, a dinâmica social muda completamente. Você passa a se mover com elegância e não com urgência. Ao fim, o desapego é o que sustenta todos os outros hábitos. Ele é o alicerce silencioso por trás da postura, do olhar, da linguagem corporal e da escuta generosa. Porque só alguém que não está desesperado por aprovação consegue manter presença, firmeza e serenidade. O estoico não busca ser atraente, ele busca ser verdadeiro. E é exatamente por isso que atrai. Ao longo destes 5 capítulos, mergulhamos juntos em uma jornada que talvez tenha parecido à primeira vista discreta demais para causar efeito. Mas a verdade é que o poder do silêncio bem vivido, da presença bem sustentada e da atitude serena fala mais alto do que qualquer discurso ensaiado. Em um mundo de excessos, é o essencial que chama a atenção. E o essencial está nesses hábitos: postura, olhar, linguagem, escuta e desapego. Não se trata de fingir ser estoico, mas de adotar com consciência pequenas escolhas diárias que refletem maturidade emocional e autoconfiança silenciosa. Ser socialmente atraente em silêncio não é desaparecer, é aparecer com sutileza, é impactar sem invadir, marcar presença sem precisar se impor, conquistar sem precisar correr atrás. Essa é a força do magnetismo estoico. Ele não grita, ele simplesmente está. Pessoas assim se tornam referências naturais, inspiram respeito, despertam curiosidade e, mais importante, transmitem segurança. Porque, no fundo, todos buscamos algo, ou alguém, que seja sólido em meio ao barulho. E quando você começa a incorporar esses hábitos, você se torna esse ponto de calma no caos,
essa presença que não precisa se explicar para ser notada. Lembre-se, você não precisa falar mais, aparecer mais ou agradar mais para ser valorizado. Basta viver com coerência, intenção e tranquilidade, e isso é um treino diário. O estoicismo é uma prática silenciosa, mas o efeito que ela tem nas suas relações é visível e duradouro. Agora, a escolha está com você. Não guarde esse conteúdo apenas como inspiração passageira. Observe seu corpo, suas interações, suas reações. Experimente aplicar pouco a pouco esses hábitos no seu dia a dia. E veja o que acontece. Quando menos esperar, as pessoas ao seu redor estarão se perguntando o que você tem de diferente, mesmo que você não diga uma palavra. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e deixe o seu like. Isso ajuda muito. E me conta aqui nos comentários qual desses hábitos você vai começar a aplicar hoje. Obrigado por assistir.